Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a este canal. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 12 de julho, com destaques para os Jogos da Copa do Brasil, o início dos Jogos da volta da Copa do Brasil. Temos nessa terça-feira Atlético Paranaense e Bahia, Cruzeiro e Fluminense. Também temos alguns jogos lá daquela fase inicial, tanto da Conference quanto da Champions League, aqueles playoffs iniciais, que é bem difícil fazer algum tipo de análise, porque geralmente é algum time que a gente já conhece, que a gente tem alguma familiaridade, contra algum time que a gente praticamente nunca ouviu falar, ou pelo menos no meu caso, nunca trabalhei. Então, mesmo algumas equipes mais desconhecidas para algumas pessoas, por exemplo, o Qarabag, não costuma ser tão conhecido para todas as pessoas, os Algiris, o Lech Poznan, o Sheriff Tiraspol, o Dudelange, enfim, tem algumas equipes que várias pessoas não conhecem, eu conheço, mas aí o adversário já começa a ficar muito longe para mim. Então o meu foco vai ser no dia de hoje na Copa do Brasil, tá? Você pode até fazer algum jogo, por exemplo, Vikingur, Reykjavik e Malmo, o jogo da volta, o primeiro jogo foi 3-2 para o Malmo, pode ser interessante dar uma olhada, ou se você conhece algum time aqui, você já tem o costume de trabalhar, como o Sheriff Tiraspol, que teve na Champions passada, pode ser interessante também acompanhar, mas se você não conhece nenhum dos times, fica um pouco mais complicado, pelo menos nos meus métodos, tá? Não estou aqui querendo definir o que é certo ou o que é errado, mas eu vou esperar a Champions e as competições europeias adiantarem um pouquinho nas fases, para depois eu começar a fazer as minhas análises e o meu trabalho, tá bom? Então hoje, Atlético Paranaense e Bahia, Cruzeiro e Fluminense. Antes da gente começar, os nossos recados de sempre, tá? Primeiro link na descrição desse vídeo é um bônus de R$230 da Betfair. Se você não tem conta na Betfair, abre a sua conta por esse link. Você ajuda bastante o canal e leia os termos de uso, porque ninguém dá dinheiro de graça, nem mesmo a minha parceira Betfair vai te dar dinheiro de graça. Aliás, ela vai te dar dinheiro de graça sim no sorteio que eu faço aqui diariamente no canal. Você pode participar. No primeiro comentário fixado tem o regulamento do sorteio. Ali a Betfair vai te dar uma banca de R$30. Todos os planejamentos que a gente faz aqui, todos os dias, você concorre a uma banca de R$30. Aí sim ela vai te dar dinheiro de graça. Agora, no bônus de boas-vindas, você dá uma lida ali nas letras miúdas para entender como funciona. Tá bom? Combinado? Segundo recado é o seguinte, eu não vou pedir para você se inscrever agora, porque fica muito blogueirinho e às vezes você não vai gostar do conteúdo. Assiste o conteúdo até o final. Se você gostar do conteúdo, fica o meu convite para você se inscrever nesse canal, participar comigo aqui dessa jornada de criação de conteúdo que eu venho fazendo há tantos anos. E, óbvio, o meu canal não é só o planejamento de trabalho que eu faço do Bom Dia Mercado, que eu venho fazendo há 3 anos. Você vai encontrar muito conteúdo didático, principalmente no meu curso ali embaixo, theoboss.com. Você faz um curso de trade completo e totalmente de graça. Fechamos com os destaques, com os recados, então vamos falar um pouquinho sobre as oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo da volta entre CAP e Bahia. O primeiro jogo foi 2-1 para o Atlético Paranaense, um resultado... não vou dizer surpreendente, porque hoje nós temos o Bahia na segunda divisão, apesar de fazer uma boa campanha. O CAP faz uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro Série A, então ter o CAP vencendo o Bahia não é nada assim assustador, pelo contrário, né? Acho que é até uma coisa esperada, né? Óbvio, vencer o Bahia lá não é fácil, mas o CAP, como eu falei, esse ano tem tido desempenhos muito bons fora de casa, coisa que às vezes nas temporadas passadas, nas campanhas passadas, o CAP dificilmente conseguia manter o mesmo ritmo dentro e fora de casa, né? Então a gente tem um cenário, vamos criar o cenário aqui agora, a gente tem um cenário do CAP sendo favorito para esse jogo a 1,75, próximo de 1,80, e toda a necessidade desse jogo é do Bahia inicialmente, né? Então não é uma vantagem absurda, é uma vantagem de apenas um gol, tá? Não temos o critério de gol fora de casa, então o Bahia não precisa se desesperar, né? O que, por exemplo, eu vou usar o exemplo do Flamengo e do Tolima. O Flamengo tinha vencido fora de casa o Tolima por 1-0. Então o cenário não era o Tolima vir para cima igual um maluco. O Tolima precisava apenas de um gol para levar o jogo para os pênaltis, né? Então o Tolima estava numa situação difícil, mas não impossível.
O Tolima tomou a atitude de vir para cima do Flamengo desde o início, fazendo marcação alta, fazendo marcação pressão, tentando roubar a bola no campo do adversário para tentar já matar o jogo, para tentar já fazer o seu gol. Não dá para dizer de fato que aquilo ali foi um erro, mas essa atitude inicial tão agressiva acabou gerando espaços, né? O time foi de forma organizada, muito afoito, e acabou gerando espaço, e aí o Flamengo fez o primeiro gol e foi acumulando gols para cima do Tolima. Não estou dizendo que isso vai se repetir, mas estou dando aqui um cenário. Eu acredito que pelo fato do Bahia precisar apenas de um gol, não para se classificar, mas pelo menos para levar esse jogo um pouco mais para frente, o Bahia não precisa vir para cima igual um louco, tá? Porque se vier para cima igual um louco, a gente vai ter o Cap jogando no contra-ataque em velocidade. Então eu imagino o Bahia talvez nem tendo tanto uma absurda posse de bola, acho que o jogo vai ser até dividido, e o Bahia vai tentar com as suas valências fazer esse gol. Isso é o que eu espero, tá? O cenário de 1,75 para o Cap, para o maior de favorito, é complicado. Você trabalhar a favor de um time que já tem a vantagem do primeiro jogo é muito complicado. É óbvio que o Cap não vai querer se complicar, ele não vai querer deixar o Bahia vir para cima para contra-atacar, ele pode muito bem propor o jogo, né? Mas estar a favor do Cap não vai ser uma situação fácil. Talvez em alguns cenários do primeiro tempo exista leitura para estar a favor do Cap ou contra o Bahia, mas a gente tem que lembrar que a vantagem já é do Cap. Então o Cap provavelmente vai tentar, e pode tentar, jogar no erro do Bahia. Jogar nas situações de espaços que o Bahia provavelmente vai dar ao tentar ir para cima para buscar o seu gol. Tá? Então eu descarto a possibilidade de trabalhar um back ao Atlético Paranaense e acho particularmente a odd do Bahia muito alta pelo cenário diferente de um campeonato de pontos corridos. Se a gente tivesse aqui um Cap dentro de casa jogando pelo Brasileirão contra o Bahia, uma odd de 5,25 seria sim uma odd alta, mas ela não me assustaria tanto, porque eu imaginaria o seguinte: fora de casa, o Atlético Paranaense em casa é muito forte, o Bahia iria tentar jogar por um empate, talvez. Então ele poderia, dentro do primeiro tempo, recuar as suas linhas e chamar o Cap para cima. Então, se o Bahia não tivesse conseguindo contra-atacar, seria uma situação de lei Bahia. Mas é muito difícil imaginar que o Bahia vai ficar atrás num jogo de mata-mata, onde ele já está atrás da vantagem, né? Está com a desvantagem no placar. Então, muito dificilmente o Bahia vai recuar. Com o Bahia não recuando, o Bahia tentando fazer um jogo mais franco, essa odd de 5,25 fica muito alta para mim. Tá? Então, tanto o Atlético Paranaense está muito baixo para um time que já vem com vantagem, quanto o Bahia está muito alto para um time que precisa se expor e provavelmente não vai jogar só se defendendo. Tá? Então é um jogo que pode, para mim, ser um jogo sem oportunidades. Mas vamos, agora que a gente já criou o cenário, vamos dar uma olhada um pouco nos números. Tá? Eu vou usar dados do Brasileirão para ficar um pouco mais fácil. Tá? Sei que o Bahia está na Série B e o Cap na Série A, mas utilizar dados da Copa do Brasil é mais complicado porque os adversários dessas equipes nas fases anteriores não foram assim tão difíceis, tá? Vamos lá, o Cap dentro de casa tem 4 vitórias em 7 jogos, o time saiu na frente em 57% das vezes, não é um número tão alto. O Bahia também saiu na frente em 57% das vezes fora de casa. São adversários de níveis diferentes? São, mas a Série B também é muito difícil, né? Então o Bahia venceu 3 em 7 jogos, o time do Bahia ficou mais jogos sem sofrer gol do que o time do Cap, só que o time do Cap falhou menos em marcar gols comparado ao Bahia fora de casa. Então, como o time do Bahia geralmente ou falha muito em marcar ou costuma conseguir manter a vantagem sem sofrer gols, é um time ruim para ambas marcam, né? Mas, como eu falei, esse é um cenário de mata-mata, vamos ver diferente, vamos ver coisas diferentes por aqui. O time do Cap tem um melhor ataque e tem uma defesa pior. O time do Bahia marca menos gols, mas também sofre menos gols. O time do Bahia é melhor na criação. É um time óbvio. Aqui a gente tem que falar sobre o nível de Série B. Como o Bahia é um time mais estruturado, tem mais investimento, ele acaba criando mais oportunidades de qualidade contra os seus adversários. O Cap cria também mais do que uma grande chance, né? Um gol esperado por jogo, mas não é tanto quanto o Bahia. Só que a gente vê uma dificuldade aqui, ó. Apesar de criar bastante chance, 1,5 gol de gol esperado por jogo, finalizações com qualidade, o Bahia não tem conseguido
colocar essa bola para dentro. A gente já falou disso alguns dias atrás, a qualidade da parte ofensiva, né? Já o Cap, mesmo criando ali 1,30 de gol esperado, tem conseguido fazer os seus gols, ou seja, tem conseguido manter uma boa média de finalização. Os finalizadores do Cap são finalizadores de qualidade. Os dois times cedem bastante chance aos adversários, né? Só que o Bahia cede bastante chance, mas talvez devido à qualidade duvidosa de alguns times na Série B, a gente tem o Bahia sofrendo poucos gols, né? Então o Bahia cede chance, mas às vezes o adversário não aproveita. Já o time do Cap cede um pouquinho menos, mas o número é alto, né? Mas aqui ele sofreu um pouquinho mais do que o time do Bahia. Vamos falar sobre o primeiro e segundo tempo. Geralmente o Bahia, em pontos corridos, não tem um primeiro tempo tão bom. O time vence 30% dos primeiros tempos, quando joga fora de casa, empatou 43% e perdeu 29%. Falhou em marcar em mais da metade, isso é complicado, mas não sofreu gol em mais da metade, isso é bom, né? Então é um time que não é assim nada acima do normal fora de casa. Já o Cap dentro de casa no primeiro tempo é muito forte, o time não sofreu gol em mais de 70% dos jogos, venceu quase metade dos tempos, empatou quase metade e perdeu apenas 1, tá? O time falhou em marcar em menos de 50%. É um primeiro tempo muito bom, mas como eu falei, não dá pra gente desenhar isso num cenário onde o Cap já vem com a vantagem. Porque para esse cenário aqui acontecer, o Bahia teria que jogar recuado. Entende? A não ser que o Cap comece realmente empurrando o Bahia para trás, o Bahia entre nervoso, acabe recuando as linhas e pode acontecer isso, né? O cenário do futebol tá aí para mostrar pra gente, mas é muito complicado o match odds nesse jogo porque a gente já tem uma desvantagem. No segundo tempo existe uma queda muito grande do Bahia no número de vitórias, o time empata bastante, passa a perder um pouco menos, mas marca pouquíssimos gols. Um gol marcado no segundo tempo, um gol sofrido no segundo tempo. Já o time do Cap tem uma queda também muito grande no desempenho, ele passa a perder quase metade das segundas etapas, o time sofre mais gols do que faz e, na minha opinião, é uma situação preocupante. Só que, de novo, vamos analisar os dados aqui de uma forma inteligente. Aqui estamos falando de pontos corridos, onde provavelmente o Cap já leva uma vantagem para o primeiro tempo e tenta a manutenção dessa vantagem no segundo. Como estamos falando aqui de mata-mata, é uma situação diferente. Bolas aéreas, nenhum dos times tem um ataque muito forte de bola aérea, mas o time do Bahia tem sofrido mais gols de cabeça comparado com o time do Cap, tá? Destaques aqui para os pênaltis a favor do Atlético Paranaense, já são 5 nesse campeonato, e para o Bahia nós temos 4 gols de 5 em casa, né? Olha que interessante, 5 gols em casa, né, a favor pro Cap. E o Bahia marcou 4 gols de fora da área. Em relação ao mercado de gols, eu vou deixar de fora a análise dos pontos corridos, porque como eu falei, é um jogo de situação mais diferente. Momentos dos gols, o Cap é bem distribuído aqui no início, tendo o maior número de gols marcados do fim para o início do segundo tempo, do fim do primeiro tempo para o início do segundo, e gols aqui a partir dos 80 minutos. O Bahia tem uma dificuldade maior no meio do primeiro tempo, mas no início costuma achar os seus gols fora de casa. Vamos lá. De maneira geral, como eu falei, provavelmente 95% de chance de não ser um jogo para mim, para o meu match odds, para o meu método, tá? Então, para eu trabalhar gols aqui, eu vou precisar, já que me sobra os gols, não necessariamente eu vou fazer só porque me sobra, eu vou precisar de uma situação específica, que é o Bahia se desorganizando na saída em busca do gol. Como a gente sabe que o Bahia só precisa de um gol, provavelmente essa desorganização não vai aparecer no início. O Bahia deve entrar mais focado, mais organizado, sabendo o que fazer. Geralmente a desorganização aparece com a falta de tempo, porque aí vem o desespero, né? E o desespero pode acontecer tanto no fim do jogo, de fato, no fim dos 90 minutos, quando o Bahia sentir que precisa ir para frente desesperadamente, aí abre para mim uma possibilidade de trabalhar um over limite no final do jogo, sem problema. Ou caso o Cap saia na frente, aí sim, aí é um banho de água fria no Bahia, onde o Bahia provavelmente vai reagir com um desespero maior, e esse desespero maior pode ceder para a gente esses espaços para contra-ataque mais recorrente do Cap em cima de uma linha desorganizada do Bahia. Aí
Se o CAP sair na frente, aí eu posso ter uma possibilidade de trabalhar mais do que um gol, né? Porque eu sei que tanto o Bahia precisa marcar e vai sair desesperado atrás do gol, quanto o CAP também vai ter muito espaço no contra-ataque, tá? Então eu espero um primeiro tempo talvez um pouco mais disputado, mas se o CAP sair na frente no primeiro tempo, a gente vai ter todo o segundo tempo de um Bahia desorganizado, provavelmente em busca do resultado. Se o Bahia sair na frente primeiro, a gente não pode esquecer desse cenário, aí é mais complicado, porque aí depende muito do Bahia. Se o Bahia sair na frente e recuar, pode ser uma situação de match odds e explorar algo a favor da recuperação de resultado do CAP. Porque aí não vai necessitar ao CAP virar o jogo, e aí você tem que saber trabalhar a alavancagem. Não necessariamente você precisa buscar uma virada do CAP, às vezes um próprio empate já te pagaria muito bem. Mas tem que trabalhar com o preço também, a probabilidade, sua taxa de acerto, não esquece disso, tá? Não se mete em mercado às vezes que você não tem metodologia. Então, se tudo correr como eu espero, eu talvez vá buscar um overlimit no final. Se o CAP sair na frente, talvez o mercado de gol se abra um pouco mais. Match odds para mim, só se o Bahia jogar de uma forma muito esquisita, muito recuada, que eu não estou esperando, tá? Então, para mim, mercado de gols é opção, não necessariamente vários gols, pode ser um só, depende muito do cenário. O outro jogo da noite é entre Cruzeiro e Fluminense, e aqui a gente tem um cenário um pouco parecido e um pouco diferente, né? O que muda? A vantagem é do time visitante, também uma vantagem de um gol, né? De novo, o Cruzeiro com o gol que marcou no Maracanã de escanteio, ele não precisa se desesperar, assim como o Bahia, o time do Cruzeiro não precisa se desesperar, o Cruzeiro pode muito bem conseguir esse gol de maneira natural, né? Vai precisar jogar muito bem com o apoio da torcida, provavelmente vai ser uma festa no Mineirão, mas aqui se inverte de lado a vantagem e a gente tem um cenário mais plausível para match odds, né? O primeiro jogo, vou relembrar vocês, o Cruzeiro jogou muito mal o início do jogo e me permitiu trabalhar em leia o Cruzeiro. Eu peguei uma expulsão para o jogador do Cruzeiro e peguei um gol para o Fluminense que veio de bônus, né? Então me pagou muito bem. Já tinha fechado a posição, logo mais para frente acabou saindo um empate do Cruzeiro. Esse gol do Cruzeiro que manteve o Cruzeiro vivo, né? Porque do jeito que o Fluminense jogou, esse 2-1 foi até um resultado bom para o Cruzeiro. Como eu falei, um gol de vantagem só, o Cruzeiro pode sim reverter esse placar. De novo, eu acredito que por ter 90 minutos para reverter e com o apoio da torcida, o Cruzeiro não precisa se desesperar. O que eu quero verificar para poder definir o meu trabalho, e eu acho que esse jogo é muito mais tendencioso para o match odds do que para os gols, né? Porque justamente o time visitante é que tem a vantagem. Então as odds também são mais parelhas, tem mais oportunidade para mim. Só que para eu conseguir trabalhar, eu vou precisar entender quem vai ser o portador da bola. Porque o time do Cruzeiro, dentro de casa, quando ele faz jogos na Série B, ele adora ficar com a posse, ele não deixa o adversário respirar, ele faz marcação-pressão. Simplesmente o adversário não consegue sair. Quando o adversário rouba a bola do Cruzeiro, o Cruzeiro vai com 2, 3 jogadores numa marcação absurda, recupera a bola rápido. Então o Cruzeiro detém a posse e joga muito bem, praticamente com meio campo, né, o campo reduzido, e acaba conseguindo seus gols em casa. Tanto é que o Cruzeiro tem 100% de aproveitamento em casa na Série B. Porém, eu quero saber quem vai deter essa bola, porque o Fluminense também é um time de posse. O time do Diniz do Fluminense é um time de posse de bola. O Fluminense não é um time tão veloz em alguns cenários. Não que não seja, já jogou de contra-ataque várias vezes antes do Diniz. Com o Abel, por exemplo, no Campeonato Carioca. Mas o Diniz gosta da bola. O Diniz não vai abdicar da posse de bola. O Diniz, ele tem jogadores em velocidade para fazer contra-ataque, mas o Diniz provavelmente também vai tentar brigar pela bola. E essa briga pela bola vai me ditar o que eu posso fazer. Um jogo truncado, com troca de posse, com troca de superioridade, é um jogo que pode sim me dar oportunidade, desde que a troca de superioridade seja espaçada. O que quer dizer isso? Eu não quero um jogo onde Fluminense está bem, Cruzeiro está bem, Fluminense está bem, Cruzeiro está bem, em coisas de 4, 5 minutos de troca. Eu preciso de uma troca de superioridade mais espaçada. 10, 15 minutos com clara superioridade do Cruzeiro, eu posso tentar buscar a correção do Fluminense. Quando eu entendo que o Fluminense já entrou no jogo, é hora de sair do mercado.
E aí talvez buscar uma correção do Cruzeiro depois disso, o Cruzeiro cansando um pouco, o Fluminense se empenhando um pouco mais, se impondo um pouco mais. Aí sim é interessante. Pode acontecer, então, essa troca de superioridade mais espaçada. Ou podemos ter um cenário parecido com o do Maracanã, onde o Fluminense teve toda a superioridade praticamente no primeiro tempo, que pode acontecer tanto para o lado do Cruzeiro quanto do Fluminense, ou seja, você vai buscar, os dois times estão com odds parecidos, você vai buscar uma boa correção se isso acontecer. Mas também pode ter um cenário de trocação pura, onde não tem troca de superioridade nenhuma, nenhum time é superior, está o tempo todo trocando, e aí a gente vai ter uma situação mais inclinada para o mercado de gols, tá? Mas eu acredito que esse jogo aqui ele é bem mais inclinado para o match odds. Vamos dar uma olhada um pouquinho nos números de novo. A gente tem aqui o Cruzeiro como grande destaque da Série B, dentro de casa tendo um desempenho exemplar, né? A gente pode olhar o Cruzeiro de todos os ângulos aqui, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, a criação, o fato do Cruzeiro só ter tomado um gol dentro de casa. Mas a gente tem que saber interpretar os adversários que o Cruzeiro está pegando. É óbvio que para o nível de Série B hoje, o Cruzeiro é um time de Série A. O que o Cruzeiro vem fazendo hoje na Série B, muitos times de Série A não conseguem. E não é porque o adversário é fraco, não. É porque o Cruzeiro tem um estilo de jogo definido, né? Então eu imagino que o Cruzeiro não deva jogar tão mal quanto jogou no Maracanã. É óbvio que eu tenho que enaltecer o que o Fluminense fez, mas o time do Cruzeiro provavelmente vai jogar um pouco melhor, ou até muito melhor do que jogou no primeiro jogo, tá? Então aqui a gente pode ver o Cruzeiro tendo um desempenho exemplar, como eu falei. É um time que tomou apenas um gol, fez mais de um gol e meio por jogo. Não é um time de goleada, não é um time que se joga para o ataque e depois já está vencendo. É um time normal, tá? Ele não vai ali buscar golear, ele quer vencer, tá? O primeiro tempo do Cruzeiro é muito bom comparado aos adversários, só tomou um gol. O segundo tempo o Cruzeiro não sofreu nenhum gol, não perdeu nenhum primeiro tempo, no segundo tempo também não, ou seja, é absurdo o desempenho, mas de novo, é um time que está enfrentando adversários um pouco inferiores. Já o time do Fluminense, fora de casa, tem 3 vitórias em 7 jogos, saiu na frente em quase 60%, para um time fora de casa é alto, tá? Falhou em marcar pouco, e acaba ficando quase 60% dos jogos sem sofrer gol. Isso é uma boa defesa. O time sofreu uma média de 0,71 gols, ou seja, tem uma boa defesa, mas tem tido dificuldade em fazer gols fora de casa, tá? Os últimos jogos do Brasileirão do Fluminense fora de casa foram um empate 0-0 com o América Mineiro, com um jogador a mais durante vários minutos, e uma derrota para o Juventude naquele polo aquático, né? O campo encharcado. Dentro de casa, no Rio, mas no Newton Santos, o time venceu o Botafogo por 1-0. O time do Fluminense não costuma fazer bons primeiros tempos, mas perdeu poucos, né? Foi apenas uma derrota, se eu não estou enganado, no primeiro tempo. Falhou em marcar em 71% dos primeiros tempos. Isso é preocupante. Só que é um time que praticamente não sofre gol. Mesma coisa do Cruzeiro. No segundo tempo, queda um pouco de rendimento na parte de não sofrer gols, acaba sofrendo um pouquinho mais, são 4 gols sofridos aqui, mas acaba marcando a mesma quantidade de gols, ou seja, mantém talvez ali, vamos chamar de uma eficiência ofensiva. Só que tudo isso aqui que a gente está vendo pode ser descartado, porque são adversários diferentes, tá? Em relação às bolas aéreas, o Cruzeiro marcou um gol de escanteio, que está deixando o Cruzeiro vivo nessa competição, então é bom ficar de olho nisso, mas o Fluminense também tem marcado muitos gols de cabeça, tá? Isso pode ser interessante para a gente ficar de olho, tá? Apesar do Cruzeiro não ter tomado tantos gols, só tomou um gol de cabeça, o Fluminense usa muito bem esse fator, tá? Eu vou deixar então esse jogo exclusivamente para o Match Odds, né? Meu layer para a equipe em campo normal, e marcar as bolas aéreas. Se esse jogo tender para gols, eu só vou trabalhar esse jogo tendendo para gols se o Fluminense estiver na frente, tá? Porque o Fluminense atrás do placar, o Cruzeiro na frente do placar, ele já vai ter conseguido o seu objetivo de pelo menos ter igualado o mata-mata. E aí a gente provavelmente não vai ter time se arriscando muito no final, né? Isso é um cenário. O Fluminense na frente, a gente tem 2 cenários dentro dessa chave de cenários do Fluminense na frente. Seria o Fluminense
confortável, sem contra-atacar, e um Fluminense agressivo contra-atacando. Esse cenário agressivo é o cenário que eu busco para trabalhar talvez mais de um gol ou até o over limite. Agora, um Fluminense mais recuado, mais compacto, mais confortável, não seria um cenário ideal. E o Cruzeiro na frente também não me chamaria tanta atenção para trabalhar o mercado de gols. Tá bom? Então o mercado de gols para mim somente se o Fluminense estiver vencendo e explorando os contra-ataques. Não é fácil, e não é fácil mesmo, vencer o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro vem 100% em casa nesse Brasileirão e agora na Copa do Brasil vai ter o grande adversário com o Fluminense, né? O Fluminense que venceu o Ceará pelo Brasileirão, na despedida do Fred, vem muito bem treinado, o Diniz vai fazendo um excelente trabalho, mas é plenamente capaz o Cruzeiro aqui de eliminar o Fluminense. E como eu falei, nem o Cruzeiro, nem o Bahia precisam vir tão afoitos. Qualquer situação de um Bahia afoito, de um Cruzeiro afoito, dando espaço, aí a gente pode sim ter um cenário mais propício de trabalho. Tá bom? De maneira geral, prefiro buscar gols no Atlético Paranaense e Bahia, mesmo que seja um, e no match odds de correção aqui entre Cruzeiro e Fluminense, desde que eu tenha, de fato, um mercado assustado. Tá bom? As eliminatórias, as mata-matas da Champions eu vou deixar de fora. Talvez eu veja aqui alguma coisa do Vikingur Reykjavik contra o Malmo. O Sheriff também é um time que eu tenho acompanhado. O Karabag Lech Poznan também são times que eu já trabalhei. O Bodoglin, né? Enfim, o Shamrock Rovers que eu tenho trabalhado aqui na Irlanda. Mas são análises que eu ficaria aqui um pouco desconfortável em fazer por não conhecer tanto os adversários. Tá bom, meus amigos, então eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, e agora sim, se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar as notificações e, claro, deixar o like no vídeo, que ajuda bastante ao YouTube recomendar para novas pessoas. Não inventa moda, faz o simples, e como sempre, é sempre um prazer, beleza? Um grande abraço.